Bem-vindo de volta, pessoal! Hoje eu vou fazer um react. Minha esposa pediu para eu avaliar alguns pontos em específico da reforma tributária que iniciou nesse ano de 2026. Eu até imagino por que ela queira que eu faça esse react. Meu Deus do céu. Ela me perguntou sobre alguns pontos específicos que ela viu no Instagram de um vídeo de uma outra pessoa e eu, sinceramente, eu não cheguei a estudar com profundidade a reforma tributária. Eu sei que existe uma simplificação, algo desse tipo, mas eu não estou com todo o conhecimento sobre a reforma. Então, o que eu vou fazer aqui é entender um resumo dos principais pontos, ver se bate com o que ela me perguntou e vamos daí pra frente. Se você é novo no canal, dê o seu like, subscreva. Eu sou o Gustavo Vaz e esse é o Gustavo Liberta. De volta pro vídeo. Então vamos lá, começar. Principais pontos, olha, criação do IVA dual, o que é algo muito bom, que é a parte da simplificação. Não é um IVA completamente, o IVA é o imposto sobre valor adicionado, e dual porque são dois, CBS e IBS. Tá, qual que é a diferença? CBS ele é federal, IBS é dos estados e municípios. O CBS seria o PIS e COFINS e o IBS seria o ICMS e o ISS. Um exemplo é aqui o próprio Chile. O Chile possui um IVA que começou nos anos 90, ou seja, já quase 30 anos. Você vê a diferença da reforma tributária aqui para ir no Brasil. Mas hoje aqui é 19%. Começou em 15%, foi aumentando e hoje ele bate em 19%. No Brasil, os especialistas dizem que vai ficar em torno, somando os dois, em torno de 28%. Posição de simplesmente o país com o mais elevado imposto sobre bens e serviços do planeta Terra. E a gente tem um ranking dos países olha, e aí é um dado absolutamente assim, é triste pra dedéu. Ali, ó, Brasil, a última coluna com 28%. Tá, vamos para a segunda parte, então. Imposto seletivo. O imposto seletivo é o imposto do pecado. O governo, ele tem a mania de falar o que é bom para você. Não que você saiba, né? Porque o burocrata sabe mais da sua vida do que você mesmo sabe. Então ele vai decidir o que é imposto sobre pecado, sobre o que é pecado. Então, se ele quiser falar que jogar bola é pecado, ele pode, por alguma razão, colocar isso dentro do imposto do pecado. Não tô falando que vai acontecer, mas possivelmente álcool, comprar cerveja, vai ser um pouco mais caro porque vai ter o imposto do pecado diretamente nesse tipo de produto. Cobrança no destino, isso que é muito bom. Cobrança do destino o Brasil, ele é composto por um fluxo produtivo, uma logística produtiva muito louca, principalmente por causa do ICMS. E aí, com essa loucura toda, se você acaba com o imposto sobre consumo em cada parte, coloca só no destino, você consome e paga o imposto. Ponto final. Você paga o imposto quando você comprou no final, no consumo. Então, isso ajuda muito, né? Então, olha lá, o IBS e o CBS seguem uma lógica tributária no local onde ocorre o consumo e não simplesmente onde o produto foi produzido. Isso aqui realmente é muito bom. Não cumulatividade, é mais do que esperado, porque senão você paga imposto sobre imposto. Então aqui é um bom exemplo, ó. Empresa A vende por 100 para a empresa B, isso no ciclo produtivo. Então ainda está produzindo a primeira parte, manda para a segunda parte, e aí a segunda parte manda para o consumidor. O B, quando está vendendo para o consumidor, quer dizer que ele provavelmente pagou imposto sobre o que a A já pagou. É igual os juros compostos. É imposto sobre imposto. Insano, né? Então vai ter créditos tributários para evitar que o consumidor final leve todo o custo. Por quê? Porque o consumidor final sempre vai pagar o imposto. Porque o que as empresas fazem? Ela calcula o custo, todo aquele custo para calcular a margem de lucratividade, e aí ela fala, não, mas tem imposto lá, o governo quer me roubar. Então ele vai e embute isso no preço, para manter o risco que ele está correndo como empresário. Aqui temos o calendário, onde iniciou já 2026, CBS ano que vem, 29, o mais complicado de dois, ICMS, que é o IBS, você precisa de 2 anos aqui só para alterar o IBS. Incrível, né? Show de bola, pessoal! Então eu fui mais específico. Eu quero saber sobre tributação de dividendos, eu quero saber sobre responsabilidade do marketplace, eu quero saber sobre o CNPJ técnico, e eu quero saber sobre quais são as alíquotas, porque realmente eu não vi nenhuma alíquota do CBS e do IBS. E
o tal de CIB. Mas vamos lá então. Sobre imposto de dividendos. A partir de 2026, então já começou. É por isso que as empresas anteciparam tantos dividendos, porque já começou em 2026. Então as pessoas vão começar a pagar 10%. Quando uma mesma empresa paga mais de 50 mil no mês para uma mesma pessoa física. Nossa, que loucura, cara. Que loucura. Basicamente, então, no Brasil inventou-se a bitributação. Inventou não, porque em outros países também bitributam, mas não quer dizer que isso é uma coisa boa, isso é horrível. Pensa no seguinte, você é empresário, e aí você corre um risco, tem que empregar, tem que pagar os custos, manter a empresa e tudo mais. Com esses riscos, você vai ser remunerado no final, porque senão não compensa você criar uma empresa e empregar. E lembrando, Estado não emprega, não existe emprego estatal. Estado vive de imposto. O que existe é a área produtiva privada mantém o emprego estatal. Isso é importante saber, por quê? Porque se acabar as empresas, acabou também qualquer tipo de outro emprego, porque não tem jeito de produzir mais dinheiro para ser extraído para pagar salário de funcionário público. Aí essas empresas que correm todo esse risco, e lembrando que a taxa de juros real brasileira é a maior do mundo, com hoje a taxa nominal em torno de 14%, é insano você não querer que os empresários sejam bem remunerados. Sabendo disso, a empresa paga imposto sobre a produção, mas também ela paga imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. E aí ela vai ser tributada de novo em 10% quando ir para a pessoa física. Se a empresa está sendo tributada, por que a pessoa física precisa ser sobre exatamente o mesmo valor? Não tem explicação lógica para isso. Isso é insano. Não, Gustavo, mas é 50 mil no mesmo mês. Essas pessoas são ricas, precisam pagar. Não existe explicação lógica, além de você ter inveja de quem ganha dinheiro. Não tem, porque o único racional é essa pessoa é rica. O que isso tem a ver? Ela criou um emprego, ela gerou produtividade, o produto que você consome, o serviço que você usa, foram criados por essas pessoas. Elas são remuneradas por isso. Não, mas quem produziu foi o trabalhador, que não existiria se não fosse a empresa, que não existiria se não fosse o empresário. Isso aqui é ridículo, é ridículo. Aí, viu? Eu sabia, por isso que a minha esposa queria que eu visse. Ela queria ver a minha cara de puto quando visse isso. Inacreditável. Marketplace. Quem vende pelo Mercado Livre e Shopee. As plataformas digitais, ainda que domiciliadas no exterior, são responsáveis pelo pagamento do IBS e CBS, relativas às operações e importações realizadas por seu intermédio solidariamente com o adquirente ou destinatário em substituição ao fornecedor. Ou seja, toda plataforma Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre serão X9, porque eles serão solidariamente responsáveis pelo imposto de quem tá lá vendendo produto dentro da plataforma deles. Sendo que eles não têm nada a ver com isso, não. Eles são só o marketplace. Eles não têm nada a ver com aquela venda. Ah, mas eles ganham uma comissão. Tá, eles pagam imposto sobre a comissão, mas o que tem a ver a venda de alguém? Essa pessoa que tem que pagar. Sim, ela tem que pagar, mas você tem que me falar, porque senão você vai ser responsabilizado também. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso, não. Esse, pra mim, é o mais absurdo de todos. Nossa senhora! Cara, isso vai reduzir a quantidade de produtos ofertados, de gente que tá lá dentro vendendo, vai aumentar custo, vai diminuir a competição, vai aumentar preço, a qualidade vai cair. Nossa, cara, que coisa maluca. Inacreditável. Continuando. CNPJ técnico para pessoas físicas. Tá, então vai PJtizar todo mundo? A ideia é a determinação das pessoas físicas se tornem contribuintes à IBS que tenham que possuir uma inscrição no CNPJ. Mas isso não transforma a pessoa física em pessoa jurídica. Você é pessoa física com CNPJ, mas não é PJ. A inscrição do CNPJ serve para facilitar a apuração do IBS e do CBS. Mas você não vai virar pessoa jurídica. Você continua pagando, tudo normal. Mas só para o IBS e CBS. Para o seu bem, cadastre-se. Pelo que eu estou entendendo, aquele pipoqueiro de rua que tá lá na porta da escola,
ele vai ser incentivado a criar um CNPJ para pagar o imposto sobre consumo que ele deve à sociedade. Na verdade, ele está sendo roubado pelo Estado, mas ele será incentivado a cadastrar, mas não vai ser pejotização não, tá? E ninguém vai te monitorar não, é só para facilitar no seu pagamento de imposto. Que coisa ridícula. A alíquota do CBS não tem e IBS não tem. Deixa eu procurar isso. Então, pessoal, eu fui procurar, né? Divulgação antecipada da alíquota da CBS é muito perigosa, diz Barreirinhas. Quem que é o Barreirinhas? Para o secretário da Receita Federal, a antecipação seria perigosa por ter um valor muito alto para o mercado e alimentar especulações. Ou seja, os especialistas já preveem que se torne algo ao redor de 28%. Mas se o secretário da Receita Federal não quer falar e começa ano que vem, deve ser maior do que 28%. Pode ser acima de 30%. Só que não pode falar por quê? Porque é ano de eleições. Confia. Você é uma pessoa que vai ser cobrada imposto, mas você não pode saber o quanto. Como é que você se prepara? Então é isso, pessoal. Vocês viram as minhas reações em tempo real de algo que eu meio que esperava. Reforma tributária na mão de governo esquerdista, é óbvio que vai ter monitoramento, aumento de imposto e destruição, porque você deve ao governo, ele não te deve nada. É por isso que os serviços públicos são de países subsaarianos, mas você paga os maiores impostos do mundo e com a taxa de juros maior do mundo. O que você ganha com isso? Não é à toa que o ministro Haddad foi o melhor ministro da economia do Paraguai. É inacreditável isso. Imposto é roubo. Eu espero que você tenha gostado. Se não gostou, comente também, dê o seu like, subscreva e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.